O Internacional que fez nesse último sábado sua última atividade no CT Parque Gigante antes do jogo amanhã contra a equipe do São José. E além disso também eu quero te trazer mais informações sobre Luiz Adriano, que tem negociações avançadas com a equipe do Vitória. Outra situação que eu quero te trazer também é sobre Borré, que jogou hoje com a equipe do Werder Bremen na derrota por 2-1. Eu quero te trazer mais detalhes desse jogo e dos bastidores ainda, do que o Inter tenta fazer para ter o jogador de maneira antecipada. E também quero te falar nesse momento sobre Alexandro, o sonho da lateral esquerda do Internacional e como que o Inter sonha alto para ter esse jogador. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esqueça de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações sobre o Internacional, o Inter que fez hoje sua última atividade no CT Parque Gigante antes do jogo contra a equipe do São José, e temos algumas informações para passar sobre o time reserva. Gustavo Campanharo, Hugo Malo e Igor Gomes, 3 jogadores que são considerados daquele time reserva que todo mundo conhece, não participaram no treino de hoje. Ainda estão no departamento médico. O Igor Gomes e o Hugo ainda estão fazendo uma espécie de um retreinamento. E o Gustavo Campanaro tem um problema no joelho. Não é nem um problema de ligamento, mas é um problema que ele está tratando ainda, devido a esse começo de temporada. Então são 3 jogadores que o técnico Eduardo Cudê, dentro do time reserva, já não vai poder contar. Todo mundo sabe que vai ser um time reserva em função do gramado sintético. O Cudê já explicou essa situação, desabafou sobre a situação do Passo da Areia, né, que é um gramado muito difícil, que tem grande risco de lesão. Ele não quer colocar nenhum titular no Passo da Areia para daqui a pouco romper o ligamento, por exemplo, de um Valência, de um Arangues. Então ele não vai correr esse tipo de risco. Tendência de escalação, tá? Tem Antony no gol, Matheus Dias na lateral direita, ele que na seleção brasileira foi lateral direita, aí nesse momento, não tendo o Gumalo, tendo que poupar o Fabrício Bustos, o Matheus Dias deve ser o lateral direito. Dupla de zaga, não tem o Igor Gomes, que é um dos zagueiros reservas. Então vai ser o Vitão ao lado do Robert Renan, com o Gabriel Mercado sendo poupado. Na lateral esquerda, Tauan Lara, deve voltar a receber oportunidades. Meio de campo com o Rômulo e Gabriel, pelo menos essa é a tendência. Aí abertos, dúvidas, tá? 3 jogadores brigam por 2 vagas. Gustavo Prado, Johan e Carlos de Pena. A tendência, tá? É de Johan e Carlos de Pena. Mas pode aparecer muito bem o próprio Gustavo Prado e até mesmo talvez um Gabriel Barros ainda correndo bem por fora. Na frente, Luiz Adriano e Pedro Henrique, essa é a tendência de escalação. Tu vai perguntar, Luca. O Luca jogou contra o Santa Cruz, vai ser poupado. Tu vai perguntar, Lucas Alário. O Lucas Alário vem de uma lesão muito forte. O Cudê não vai colocar o Lucas Alário nesse gramado sintético do Passo da Areia, tá bom? Além disso, outras informações também que eu quero te trazer. Borré jogou hoje pela manhã contra o Heidenheim, time que era o 8º colocado dentro do campeonato alemão, e o Werder Bremen perdeu por 2-1. O Borré entrou no segundo tempo novamente. Não vem sendo utilizado lá pelo Ole Werner, que é o treinador do Werder Bremen, desde que foi anunciado como novo reforço do Internacional. O Werder Bremen que segue fazendo esse castigo com o Borré. Mesmo tendo trazido um novo centroavante, que também começou hoje no banco de reservas, a ideia da equipe alemã é ficar com o jogador até a metade da temporada, não por um grande motivo. Eles não querem liberar o Borré. O Inter segue tentando fazer contatos, já ofereceu algum tipo de compensação financeira. O Inter segue tentando fazer alguns movimentos para ter o Borré ainda nesse Campeonato Gaúcho. Mas vale ressaltar que é uma situação bem complicada, visto que a equipe alemã está sendo bem irredutível nessa negociação com o Internacional, tá bom? Outra situação também que eu tenho para passar para vocês, tá? Que é sobre Alexandro, o sonho da lateral esquerda do Internacional. Todo mundo sabe que o Inter procura um lateral esquerdo, o Cudê já falou isso de maneira aberta, o Magrão falou isso de maneira aberta, Alessandro Barcelos falou isso de maneira aberta. Porém, todo mundo sabe que o Inter não tem nenhuma negociação encaminhada com nenhum lateral esquerdo. Eu já tinha te trazido há 3 semanas atrás que o Inter tinha um sonho e segue tendo esse nome como pauta, que é o do Alexandro, jogador da Juventus, lateral esquerdo, 32 anos, tem contrato terminando em julho com a Juventus, pode ficar livre no mercado e já pode assinar um pré-contrato hoje. A gente sabe que o Alexandro, se viesse para o Brasil, viria, por exemplo, para um Flamengo, para um Palmeiras. O Flamengo acabou de contratar o Matias Vinha, que era aquele lateral esquerdo que era do Palmeiras, estava, por exemplo, atuando na Roma. Ou seja, o Flamengo já não concorre mais com o Inter. Sob, por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras tem um lateral esquerdo hoje que é o Piquerez. O Atlético Mineiro tem o Guilherme Arana. Então, basicamente, o Inter hoje está sozinho nessa negociação dentro do futebol brasileiro pelo Alexandro.
Quais que seriam os concorrentes do Internacional? O Grêmio e também o São Paulo. Seriam dois fortes concorrentes que o Inter teria dentro do mercado brasileiro, mas nenhum desses dois jogadores demonstraram interesse, por exemplo, no nome do Alex Sandro. O Alex Sandro também tem mercado dentro da Europa. A Turquia já olhou ele, Espanha já olhou ele, porque é um jogador jovem ainda, 32 anos. Né? Para um lateral esquerdo, ainda é um jogador que tem bastante lenha para queimar, mas não vai renovar o seu contrato lá na Juventus. O Inter segue tentando, o Inter tem conversas com o Alex Sandro para tentar montar algum tipo de proposta, de projeto para conseguir seduzir o Alex Sandro a vir para o Internacional, num contrato mais longo, né, num salário importante que ele receberia dentro do Inter. E o Inter sabe que o Alex Sandro é hoje o único lateral esquerdo brasileiro que tira o René de posição, que já chega aqui no estádio Beira-Rio, coloca a camisa 6 e farda. Ele é o único lateral esquerdo hoje brasileiro em condições que o Inter teria a chance de contratar que faria esse tipo de situação. É uma contratação que o Inter segue tentando, mas sabe que é muito difícil, visto ao próprio jogador ainda daqui a pouco tem o interesse de continuar na Europa para tentar seguir algum espaço dentro da seleção brasileira. Outra situação, Luiz Adriano, tá? Como é que tá a situação do Luiz Adriano? Informação que veio da Bahia ontem pela tarde, que o Luiz Adriano tem negociações avançadas com a equipe do Vitória. Hoje o Globoesporte.com confirmou essa informação, que realmente o Vitória tenta contratar o Luiz Adriano, ele tem contrato com o Inter até metade da temporada, o Inter já topou liberar o jogador, todo mundo sabe que o Luiz Adriano tá fora dos planos do Internacional. O Vitória ofereceu um contrato de 1 ano pro Luiz Adriano. Para o Inter não pagaria absolutamente nada. O Inter tá liberando o jogador para o Bahia. Para o Bahia não, perdão, para o Vitória. Até porque o Luiz Adriano tem um salário hoje bem importante no Inter. Ele recebe fixos 250 mil por mês. Vai falar, bom, não é tanto. É. Por quê? Porque a cada 45 minutos que o Luiz Adriano joga, ele ganha mais 50 mil reais. Ou seja, se ele jogar um tempo inteiro, por exemplo, amanhã contra o São José, ele vai ganhar mais 100 mil reais só de ter atuado contra o São José durante 90 minutos. Então isso aí é só para ter uma ideia, tá bom? Então o Inter quer liberar o Luiz Adriano, mas estão em impasse nessa negociação. O Luiz Adriano quer no Vitória um contrato de 2 anos, contrato de 2 temporadas. Hoje ele tem 35 anos. O Vitória quer só um contrato de 1 ano. Então é basicamente onde está esse impasse dessa negociação. O Inter já liberou e o jogador está negociando com o Vitória essa vinda. Mas ainda não existe um acordo, né? Em termos de questões salariais, já está tudo certo, mas falta esse acordo de tempo de contrato. Então o Vitória quer apenas uma temporada, e o Luiz Adriano quer um contrato de 2 anos, que é um contrato um pouco mais longevo. A gente sabe que o Inter quer liberar ao todo custo esse jogador, assim como outros atletas que já não estão mais nos planos do técnico Eduardo Cudê, como do Gabriel, como do Gustavo Campanharo, como, por exemplo, até mesmo o nome do Carlos de Pena, que é um nome que ainda pode ser negociado, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal e ativa aqui o sininho de notificações. Volto logo mais com novas informações aqui sobre o Internacional. Deixa aqui nos comentários também o que você achou desse vídeo. Grande abraço, valeu, falou e foi!